Pedro, capítulo 1, versos 1 até o verso 4. Diz-nos a palavra de Deus. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vamos ler o versículo 5 que complementa: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amado Deus, nosso Pai, nós somos imensamente agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos regenerou. A Tua palavra afirma isso, que o Senhor nos regenerou. Que o Senhor, com essa regeneração, nos trouxe, nos levou para uma viva esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, esta viva esperança que nos dá a certeza de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, no lugar onde o Senhor preparou para cada um de nós, quando o Senhor disse: eis que vou preparar-vos lugar. Que a Tua igreja, Senhor, nós rogamos com isso, que a Tua igreja viva para Te glorificar, para Te servir, e que possamos, cada um de nós, ter esta consciência desta verdade. E é por Jesus Cristo que pedimos hoje, para todos sempre. Amém. Irmãos, a carta, esse discurso de Pedro aqui, que ou seja, que tem a sua primeira carta, a segunda carta, e em que ele faz nessa narrativa aqui, nós vamos nos ater aqui no verso 3. O verso 3 que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muito bem. Nós lembramos tudo assim, que é um costume nosso aqui, por exemplo, na hora na hora dos pedidos de oração, geralmente o pastor pergunta: alguém tem uma bênção para contar? E vários têm uma bênção para contar. Na verdade, cada um tem um direito de cada um de expressar o seu sentimento, aquilo que ele está sentindo como bênção. Ele está sentindo como bênção e deseja fazer a sua expressão. É um direito de cada um, ninguém pode ligar. Alguém busca aqui: eu quero agradecer pela chuva, é uma bênção, né? Eu quero agradecer porque estou com vida. Eu quero agradecer por essa e por aquela razão. Eu quero agradecer. Nós vamos notar aqui o seguinte, que neste verso, depois que ele faz a apresentação, o apóstolo Pedro, né, ele fala dos eleitos, né, e os forasteiros lá da dispersão, da Galácia, da Ásia, etc. Ali, eles falam assim, que foram eleitos segundo a presciência de Deus, e Deus e Pai, na santificação do Espírito Santo. Daí no verso 3, ele fala desses eleitos, ele fala desse pessoal, ele fala dos crentes dessa região, mas só que ele se inclui. Agora ele está se incluindo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele está agradecendo aqui? Não é uma casa boa, não é um terreno que ele vendeu, não é nada. Ele diz assim, ele está agradecendo, ele se sentindo muito grato aqui pela expressão regeneração.
Não é isso que ele faz? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, quando ele diz nos regenerou, ele se inclui. Ele fala dos crentes que estavam extraviados lá na Ásia, na Bitínia, em toda parte, mas neste contexto aqui, quando ele retoma o seu discurso no verso 13, ele se inclui. Ele nos regenerou. É uma bênção que ele está contando. E daí ele descreve no capítulo inteiro, vai olha, a partir do 13, fala sobre a santidade da vida, a santidade do amor. Ele enfocando a bênção da regeneração. Ele fala muito aqui sobre a bênção da regeneração. O que é regenerar? Regenerar significa gerar novamente. E esse gerar novamente pode ser que não seja entendido, ou seja, por muitas pessoas, inclusive até mesmo os sábios podem não entender isso aqui, como o caso de Nicodemos, um cidadão chamado Nicodemos, mestre da lei, doutor da lei, mas ele não entendeu essa questão quando Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Ou seja, regeneração ou novo nascimento, eles têm o mesmo significado, né? Então, quando Jesus disse para Nicodemo: importa-vos nascer de novo, aquela expressão, aquela comparação não estava no vocabulário dele, que fora do entendimento de qualquer judeu bem judaísta, assim, estava fora do entendimento. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele exorta os seus leitores, como ele está exortando a cada um de nós, que a se alegrarem nesta regeneração, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades da vida. Ele diz que é para nós nos alegrarmos com essa regeneração. Uma coisa muito interessante que ele fala aqui é segundo a sua muita misericórdia. Esse muita ou muito, vocês sabem que é um advérbio, né? Chamado advérbio de intensidade. Para que serve isso aqui? Para que criaram essa coisa chamada advérbio? Advérbio quando é preciso modificar o substantivo, modificar o adjetivo ou modificar até o mesmo advérbio. Chega de aula de português, vamos no que interessa. Se nós fôssemos alcançados, é a palavra de Deus. Pela misericórdia de Deus, aí todo mundo, mas eu fui alcançado pela misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus estava sobre mim. Mas só que Pedro, ele vai um pouco além, mais profundo, ele diz muita misericórdia, muita misericórdia. Vamos ver, por que foi necessário para nós muita misericórdia? Veja bem, vamos fazer uma comparação. Você vai lavar a calçada, seja da sua casa, seja da igreja, seja onde for, está muito, e ela está bastante suja, sabe? Você vai lavar a calçada que está bastante suja, você vai, não é só você pegar a mangueira, né? Você vai necessitar do quê? De muita água. Em circunstâncias normais, você vai lavar alguma coisa, você precisa de água. Mas quando aquilo que você vai lavar, estou dando exemplo de calçada? Não, pode ser o piso, pode ser qualquer coisa que está muito suja, então você precisa de muita água, não é isso aqui? Para ficar bem limpo, ficar pronto, você precisa de muita água. Se nós formos olharmos no contexto da palavra de Deus, em se tratando do pecado, o nosso pecado é aquele que sujou a nossa alma. O nosso pecado, ele suja a nossa vida. O nosso pecado, ele conturbou a nossa comunhão com Deus. Ou seja, o pecado, ele separou-nos da comunhão com Deus e nós ficávamos imundo. Imundo, você pode dizer, mas será que não é meio exagero, né? A palavra diz, a palavra de Deus afirma aí, tem um profeta lá do Velho Testamento, Deus sou como trapos da imundícia, ou seja, vendo a situação do homem. Então, nós precisamos da misericórdia de Deus, mas nós precisamos de muita misericórdia. Então, Deus aplicou para nós, para nos salvar, muita misericórdia. Como é que nós podemos entender tudo isso aqui? Quando Ele deu o seu Filho, Jesus, para
para nos libertar, para derramar o seu sangue na cruz. Não foi simplesmente uma morte casual de alguém, como a história muitas vezes entende. Por que Jesus morreu na cruz? Não, ele não se deu muito bem com os políticos da época, né? Ele era um bom político, mas não se deu bem com os políticos da época, então ele morreu. Então eles assassinaram lá. Aconteceu, é um fato como acontece com qualquer outro. As pessoas entendem assim. As pessoas não entendem que, segundo a presciência de Deus, Ele mandou o Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para morrer em nosso lugar. E não foi uma morte comum, porque nós não temos condições de analisar, de sentir o tamanho sofrimento que Ele teve lá na cruz do Calvário para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação. Foi um sofrimento que nós não imaginamos. O nosso homem, o nosso ser mortal, ele não consegue imaginar a intensidade desse sofrimento. Porque se nós parássemos um pouco e refletíssemos sobre essa verdade, a intensidade do sofrimento de Cristo, nós não desobedecíamos a Ele em coisa nenhuma. Mas Deus não levou em conta tudo isso aqui. Ele não levou em conta aqui. Através de sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos gerou novamente, Ele fez uma nova criatura. Mas também vamos prestar atenção bem nesse versículo. Não foi simplesmente, Ele não nos tirou do buraco, aí, opa, você está salvo agora fique aí, você cuida, não vai cair outra vez lá. Só tome cuidado para não cair outra vez lá. Ele nos tirou do buraco. Não. Olha o que ele diz aqui nesse mesmo versículo. Para que Ele nos regenerou? Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esta viva esperança não é uma esperança morta. Ele quer dizer que você tem esperança da vida eterna? Sim, eu tenho uma esperança da vida eterna, mas eu tenho uma viva esperança. Não é uma esperança de... por exemplo, como o mundo oferece. Por exemplo, tem muita gente que ainda, diante da crise, tem esperança que as coisas melhorem. Também nós temos essa esperança que muita coisa possa melhorar. Mas nós, porque a administração, os governos estão na mão de homens, nós não podemos dizer que nós temos uma viva esperança, nós temos uma esperança certa. As pessoas aguardam, as pessoas têm esperança de dias melhores, mas neste mundo, nesta vida, aqui nós não podemos dizer que temos uma viva esperança. Mas a palavra de Deus sobre a salvação que nós não vemos, sobre Jesus Cristo, que nós não vimos Ele em pessoa lá, 2000 anos atrás teve muita gente que viu Ele, mas nós vimos. Essa viva esperança que é Deus que nos assegura que nós não vimos a Deus, ou seja, ninguém viu a Deus, nem Moisés que falou face a face com Deus, ele não viu a face de Deus. Então, mas nós temos, o crente precisa ter esta viva esperança. Você tem esperança? Sim, mas eu tenho uma viva esperança. E daí, qual o resultado, para quê? Que Deus nos salvou com a sua muita misericórdia, nos regenerou pelo seu amor. Para que tudo isso? Tem uma outra coisa aqui, que essa regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, ela tem uma finalidade. Deus fez tudo isso aqui com uma finalidade. E a finalidade que Deus preparou para cada um de nós é para que nós possamos viver nesse mundo para o seu louvor, para o louvor da sua glória. Para que nós estamos aqui hoje? Para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter esta consciência. Já que nós fomos regenerados com a muita misericórdia de Deus, e que nós fomos regenerados para uma viva esperança da vida eterna, então, enquanto nós estivermos aqui, que ninguém sabe o dia que vai terminar os seus dias aqui, só Deus sabe, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver para a glória de Deus.
Tem uma pergunta no Catecismo dos Reformados que diz assim, qual o fim principal do homem? Ou seja, para que Deus criou o homem, né? Então a resposta é: Deus criou o homem para louvor da sua glória, para louvá-lo e glorificá-lo para sempre. Ou seja, isto quer dizer o quê? Nós estamos aqui, né, nessa vida, nesse mundo, não é para o gozo supremo das coisas aqui. Não é simplesmente, eu sou empregado, ganho meu dinheirinho, vamos gastar nosso dinheiro aqui, fazemos alguma festinha, vamos gozar a nossa vida. O gozo pleno do cristão não está aqui. Se muitas pessoas têm dificuldade, têm problemas, mas ele é um crente fiel, e Deus não prometeu uma felicidade aqui. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Daí, porque o apóstolo, ele fala aqui dessa regeneração para uma nova vida aí, para que nós tenhamos consciência deste fato, dessa regeneração, e que nós aqui devemos viver e estar aqui nesse mundo para louvor e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo, quando ele menciona assim, o objetivo da regeneração para uma viva esperança, esta esperança que ele fala aqui, ela é qualificada no verso, por exemplo, no verso 4 ali, quando ele fala de uma herança. Que tipo de herança é essa? Incorruptível. Uma herança que não tem corrupção, está escrito no versículo. Uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, ou seja, a nossa morada eterna já está reservada nos céus, uma herança sem mácula, uma herança incorruptível. Mas o que? Então, a razão pela qual Deus nos regenerou espiritualmente, porque nós éramos membros de uma raça humana decaída e rebelde e sem esperança da vida eterna, cheios de dúvida. Mas Ele nos regenerou para esta viva esperança, e essa viva esperança é a certeza confiante e ativa de que Deus haverá de cumprir as suas promessas da vida eterna. Meus irmãos, então, quando muitas vezes nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, as preocupações, elas fazem parte da nossa vida, mas às vezes nós deixamos de estar firme nesta viva esperança, fundamentado nesta regeneração, e às vezes nós nos preocupamos. Às vezes nós nos preocupamos, como é que está as finanças da igreja? Não está bem. O que será que vai acontecer? E daí? E se acontecer? Você sabia se acontecer o que aconteceu? Deus não. Ele vai estar preocupado com isso? O que ele quer? Às vezes, na nossa vida particular, também nós podemos estar faltando isso aqui, falta aquilo aqui. Deus está preocupado com isso aqui? Ele quer a nossa vida, Ele quer o nosso coração. Senhor, manda dinheiro para mim aqui. Ele diz: eu quero o teu coração, eu quero a sua vida para o meu louvor. Irmãos, quando nós estamos preocupados com qualquer coisa aqui, até o nosso louvor fica meio... Às vezes nós cantamos devagar, ali, não é isso aqui? E às vezes nós fazemos a Deus muitas promessas, várias promessas. Às vezes nós não percebemos quando nós cantamos que nós estamos fazendo promessa. Por exemplo, era para eu citar o hino 341, mas como não era eu que ia tocar, o hino 341, claro,
O coro do hino que nós cantamos várias vezes aqui, e cada vez que nós cantamos, nós fizemos promessa. Ele diz assim: viverei para glorificar Jesus. É o que nós cantamos, é o coro do hino. Contarei do caminho que a vida conduz, ou seja, com alegria eu estou contando para o meu irmão que o caminho que a vida que o Senhor Jesus conduz. Daí ele continua assim: orarei. Ele continua: servirei, obedecerei e da palavra me alimentarei. Eu sabia que a gente faz promessa quando está fazendo aqui. Viverei para glorificar a Jesus. Então, meus irmãos, quantas e quantas promessas nós já fizemos aqui? Na pregação, nós fazemos uma promessa. Em qualquer leitura, na nossa vida cristã, nós sempre estamos fazendo as promessas. Então, meus irmãos, essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para cada de nós, ela está guardada pelo poder de Deus, que é mediante a fé. Só que nós precisamos dessa fé para crer, para mantermos essa viva esperança para a salvação, preparada para revelar-se quando no último tempo, ou seja, no tempo de Deus. Quando que Jesus vai voltar? No tempo de Deus. Quando que Jesus voltar, será que vai? Tem muita gente que está fazendo prognóstico por aí, mas a palavra dele diz lá, Mateus, a respeito daquele dia ninguém sabe. Nem os anjos do céu não sabem. E naquele momento, disse, nem o Filho sabe. Então, mas ela está preparada, porque nós cremos, não no que nós vemos, mas nós cremos pela fé. Porque eu viverei, vamos honrar, viverei para glorificar Jesus. Então hoje o nosso estudo ele é curto mesmo, né? Então, o centro da nossa mensagem aqui é o versículo que nós acabamos de ler, que é a regeneração, não a regeneração do homem, a regeneração que é obra do Espírito Santo realizada nos nossos corações, no meu coração, no teu coração. É a obra do Espírito Santo, a regeneração de Deus. E que nós estejamos firmes e convictos nesta viva esperança. Entendeu, meu irmão? Isso que nós precisamos. Estar firmes, convictos nesta viva esperança. Amado Deus, obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo habite ricamente em nós. E que nós, Senhor, vamos deixar ajuda que possamos deixar as preocupações da vida ao lado e até ocupações excessivas possamos deixar ao lado e possamos ter com alegria, com paz no coração, a tua igreja todo cantar e viver para glorificar o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte pra resistir. Que possam ver. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter, faze-me firme,
Cristo, meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer, faze-me forte para lutar, e a vitória se